Ele queria roubar dela a única coisa que sua avó lhe havia deixado, mas não esperava a resposta dela. Seus pais um dia vão parar de controlar tudo. Esta casa é minha e não vou deixar ninguém vendê-la. A voz de Kira tremia, mas seus olhos, esses, já não tremiam mais. Ela acabava de jogar o telefone no sofá após mais uma ligação da madrasta. Mais uma vez, a mesma pressão. Mais uma vez, a mesma ideia. Vender a Dacia, a casa da avó, a única herança que lhe restava, o único lugar onde sempre se sentira em casa. Dennis, seu marido, saiu da cozinha com seu café, calmo como se nada tivesse acontecido. Calmo demais. O que foi agora? Ele perguntou. Kira virou lentamente a cabeça para ele. Sua mãe me ligou. De novo, ela exige que vendamos minha casa para salvar o negócio do seu pai. Denise suspirou, já pronto para defender o indefensável. Ela só está preocupada com a empresa. E então algo se quebrou. Seus pais vão parar um dia de decidir por nós. Esta casa é minha e não vou deixar ninguém vendê-la. O silêncio caiu de repente no apartamento. Mas para Kira não era apenas uma casa. Era uma velha Dacia, em Pavlovsk, um pequeno terreno, uma cerca azul, uma velha varanda de madeira, uma macieira plantada com sua avó quando ela tinha 8 anos. Eram os verões de sua infância, o gosto do chá quente, o cheiro da madeira, as histórias contadas à noite, os braços de sua avó, sua paz, seu refúgio. 3 anos antes, sua avó havia morrido pacificamente durante o sono e deixara a casa para Kira, não para os outros, não para a família do marido, para ela. Mas para Dennis e seus pais, tudo isso não tinha nenhum valor. Para eles, era apenas um imóvel, um terreno, um número, uma oportunidade, um sacrifício razoável para salvar uma empresa familiar à beira do abismo. A empresa do meu pai está mal, disse Dennis, o tom frio. Se não encontrarmos dinheiro agora, podemos perder tudo. Essa Dacia não serve para nada. Você mal vai lá 2 vezes por ano. Kira o olhou como se o estivesse descobrindo pela primeira vez. Ela não serve para nada, murmurou ela. É tudo o que me resta da minha avó. Mas ele não entendia. E talvez ele nunca tenha querido entender. Então a verdade veio à tona. A família do marido já tinha discutido tudo sem ela. O pai, a mãe, até Rita, a irmã de Dennis. Todo mundo sabia, todo mundo decidia. E ela, a principal interessada, foi simplesmente colocada diante do fato consumado. Naquela noite, Kira entendeu que eles não estavam apenas tentando vender uma casa. Eles estavam tentando arrancar dela uma parte de si mesma. No dia seguinte, sua sogra ligou de novo, primeiro com uma voz suave, quase melosa. Minha querida, você faz parte desta família, precisa entender. Mas então, a máscara caiu. Se você se recusar a ajudar, então não fale mais de família. Mas o pior ainda estava por vir. Desta vez eles não falavam mais de venda. Eles falavam em colocar a casa como garantia. Um simples documento, uma formalidade. Você continuará sendo a proprietária, dizia ele. Kira soltou uma risada gelada. Ela tinha entendido o plano. Se a empresa afundasse, a casa desapareceria junto e todos fingiriam estar arrependidos. Não, desta vez não. No mesmo dia, ela marcou uma consulta com uma advogada. Quando saiu do escritório, tinha uma certeza. Sem a sua assinatura, ninguém tocaria naquela casa. Nem venda, nem hipoteca, nem trapaça. Mas a advogada também lhe disse uma frase que ficou em sua cabeça. Quando o dinheiro entra em jogo, algumas pessoas ficam muito criativas. Desconfie de todos. Então, Kira tomou uma decisão. Ela fez sua mala, algumas roupas, seus documentos, seu computador e partiu. Destino, Pavlovsk. Quando ela desceu do trem e caminhou na neve até a velha cerca azul, seu coração batia como se reconhecesse o caminho antes dela. A casa estava lá, silenciosa, fria, mas de pé. Ela abriu a porta. O cheiro de madeira e do passado a envolveu imediatamente. Naquela casa, ninguém gritava com ela. Ninguém manipulava suas emoções. Ninguém decidia por ela. Aqui, ela não era nem esposa, nem nora, nem uma variável de ajuste nos problemas dos outros. Aqui, ela era simplesmente ela mesma. Enquanto seu telefone explodia de ligações de Dennis, sua sogra, Rita, Kira acendeu o velho fogão novamente.
O fogo pegou lentamente e pela primeira vez em muito tempo ela respirou. Quando Dennis finalmente lhe escreveu: "Onde você está? Estamos preocupados." Ela respondeu apenas: "Na Dacha. Estou pensando." Sua resposta seguinte foi ainda mais fria: "Volte, vamos conversar com calma. É tarde demais." Porque no fundo, Kira acabava de entender algo maior do que essa história da casa. O verdadeiro problema não era a Dacha. A Dacha era apenas o revelador. O verdadeiro problema eram todos aqueles anos em que ela ficou calada. Todos aqueles anos em que a família do marido decidia por ela. Todos aqueles anos em que lhe ensinaram que ser gentil significava ceder. Mas agora isso tinha acabado. Alguns dias depois, Dennis foi vê-la, sozinho, sem paz, sem encenação, sem grandes frases. Apenas ele, de pé diante daquela velha casa que sempre desprezara. Ele olhou ao redor e então disse suavemente: "É bonito aqui, eu nunca tinha entendido." Kira não respondeu. Ele acabou confessando que seus pais tinham desistido da ideia, que outro investidor havia sido encontrado, que a casa não seria mais tocada. Então, ele fez a única pergunta que importava: "Você vai voltar?" Kira o olhou por um longo tempo. 10 anos de casamento, 10 anos de concessões, 10 anos fingindo que tudo estava bem. Então, ela respondeu: "Eu não sei, mas sei de uma coisa. Nunca mais vou viver como antes." E essa frase mudou tudo. 3 meses depois, ela nunca mais voltou. Ela alugou um pequeno estúdio no centro da cidade, encontrou um novo trabalho remoto, passou os fins de semana consertando a casa, devolvendo vida às paredes e a si mesma também. Com Dennis, as conversas tornaram-se raras, educadas, distantes, até o dia em que ela disse calmamente: "Vou te enviar os papéis do divórcio na semana que vem." E para sua própria surpresa, isso não doeu. Na primavera, a velha macieira floresce. Kira permaneceu por um longo tempo sob seus galhos brancos, inalando o aroma da renovação. E no silêncio do jardim, ela pensou na avó como se ainda pudesse ouvir sua voz. "O importante, minha querida, é saber o que lhe pertence e não deixar nas mãos de ninguém." Kira sorriu. A casa pertencia a ela. Sua vida era dela. Sua escolha também. E pela primeira vez em anos, ela não tinha mais medo de dizer não, porque isso não era egoísmo, era dignidade.